A 33ª rodada do Brasileirão vai começar e tem muita coisa em jogo. Aparentemente o Palmeiras está deixando os outros times sonharem. Lá embaixo, Goiás e Bragantino começam a entrar ali numa situação preocupante, mesmo que muita gente não acredite. Mas os jogos dessa rodada podem determinar se eles vão ou não brigar até a última rodada contra o rebaixamento. E tem a galera lutando por Libertadores, Sul-Americana e muito mais. Eu vou falar jogo a jogo, time a time, o que esperar desse fim de semana. Beleza? Então vem comigo. Fala aí, torcedores do Dragão, torcedores de outros clubes, sejam muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Victor Gader e hoje vamos falar da 33ª rodada de todos os jogos e de todos os times, para você ficar ligado no que esperar para esse fim de semana. E antes de mais nada, já deixa aqui o seu curtir, se inscreve no canal, beleza? E marca o sininho de notificações, você vai receber uma sempre que sair um conteúdo novo aqui no canal, beleza? Então vamos começar pelo primeiro jogo de sábado. A rodada começa às 4h30 da tarde desse sábado com Bragantino e Atlético Paranaense. Falar primeiro do Massa Bruta, o Bragantino vem num segundo turno bem ruim. Ele tem a 17ª campanha do retorno, ou seja, está na zona de rebaixamento do segundo turno e tem apenas 2 vitórias, sendo que na última rodada perdeu para o Santos em casa por 2-0. Sendo assim, esse jogo aqui pode decidir se o Bragantino ainda vai continuar lutando aí contra o rebaixamento ou se ele vai conseguir dar uma distanciada ali dos times que estão na parte mais embaixo ali na tabela. É preocupante a situação porque os jogos dessa rodada especificamente podem fazer com que alguns clubes se aproximem do Massa Bruta ali nas pontuações. E isso pode deixar a situação meio complicada ali nas últimas rodadas. Lembrando que faltam, contando com essas, 6 rodadas para acabar o Brasileirão. Enquanto isso, o Atlético Paranaense, que tem bastante foco na decisão contra o Flamengo na Libertadores no dia 29 de outubro, ele vem de uma vitória, né, num clássico contra o Curitiba. Nada como um clássico, né, para recuperar as forças depois de ficar 6 jogos com apenas uma vitória e sobre o Lanterna Juventude. Então ele vinha numa descendente ali no Brasileirão. Ele nesse momento está em 6º colocado dentro do que hoje é o G7, porque com a vitória do Flamengo sobre o Corinthians na Copa do Brasil, o G7, o G6, né, que seriam os 4 times, mais os 4 times que classificam para a primeira fase da Libertadores, mais os 2 que vão para a pré-Libertadores, ganham um time a mais, já que o Flamengo já está classificado, não é, para Libertadores, e o Flamengo está em 4º colocado. Então o 5º, que no momento é o Fluminense, está se classificando para a fase de grupos. E o Atlético Paranaense está em 6º com 51 pontos, 3 pontinhos abaixo exatamente do 5º colocado, que é o Fluminense, que está empatado em pontos com o Corinthians. Está abaixo do Timão em critérios de desempate. Então essa partida também pode fazer com que o Atlético Paranaense se aproxime ali daquele time do pelotão da frente ali, né, que já estão na zona de classificação. E também tirar um pouco desse peso que deixou aí os últimos resultados. Apesar da vitória no Clássico, o Atlético Paranaense não vinha muito bem nos últimos jogos, como eu falei. Então, uma vitória seria de extrema importância para deixar uma tranquilidade para chegar ali, né, perto da Libertadores, com uma gordurinha para que ele possa queimar. É provável que o Atlético Paranaense poupe alguns jogadores nessa partida para evitar lesões e até mesmo para o time ficar mais preparado para a final da Libertadores. Às 19 horas temos 2 jogos, o primeiro sendo o América Mineiro, Coelhão da Massa, enfrentando o campeão da Copa do Brasil 2022. O Coelhão, inclusive, está na oitava colocação com 45 pontos e vem de derrota em casa para o Fortaleza por 2-1. Fortaleza esse que está ganhando de todo mundo, então eu nem considero um mau resultado, sendo bem sincero. Lembrando que o América Mineiro tem apenas 3 derrotas nesse retorno e faz a 5ª melhor campanha, atrás exatamente do rubro-negro carioca. Nessa posição, em 8º colocado, o América praticamente já se garante na pré-Libertadores, porque apesar de hoje, oficialmente, a gente ter um G7, porque o Flamengo está em 3º colocado no Brasileirão e ele já está classificado para a Libertadores, então abre uma vaga, o Atlético Paranaense também está dentro desse G7, ele está em 6º colocado. E nesse caso, se por um acaso um dos dois forem campeões, aliás,
um dos dois vai ser campeão, né? Mas independente de quem seja campeão da Libertadores, libera mais uma vaga e transforma o G7 em G8. Nesse caso, o América estaria sendo classificado para a Libertadores nessa rodada, caso o Brasileirão terminasse do jeito que está hoje, não é? Inclusive, foi a mesma posição que o América teve no Brasileirão do ano passado. Já o rubro-negro, campeão da Copa do Brasil em cima do Corinthians na quarta-feira passada, tá com a cabeça na Libertadores. Deve jogar com o time reserva, inclusive alguns jogadores que andavam sumidos, como por exemplo o Diego Alves, que deve ser titular nesse jogo, né? O rubro-negro carioca, mesmo estando com um monte de competições a disputar, disputou a Copa do Brasil agora, foi campeão, tem a Libertadores aí, está em terceiro colocado no Brasileirão, tendo a quarta melhor campanha nesse retorno, ficando atrás apenas do Inter e Palmeiras, que estão lá na frente, né, da tabela, e o todo poderoso Fortaleza, que tem a terceira melhor campanha, aliás, a segunda melhor campanha desse retorno. O Flamengo tem 55 pontos, está na terceira colocação, e sinceramente eu acredito que hoje eles só se preocupam mesmo em vencer a Libertadores. O Brasileirão está em segundo plano, e vão classificar, vão ficar nessa posição aí de cima da tabela, querendo ou não, é natural que seja assim. Também às 19 horas rola o clássico paulista, Santos e Corinthians. O Peixe vai receber o Timão na Vila Belmiro e vem de 2 vitórias. Ele venceu o Juventude por 4-1 em casa na 31ª rodada, e na última rodada, 32ª, venceu também o Bragantino, esse fora de casa, como eu falei lá na análise do jogo. E com essas 2 vitórias, o Santos chega a 43 pontos, ficando a 2 pontos do América, que está em 8º colocado e ia compor o G8. Então está na briga sim, por pelo menos nesse momento, a vaga na pré-Libertadores. Tem muito a se disputar nesse caso, afinal ele ainda está dentro da zona de classificação à Sul-Americana, em 12º colocado, mas claro que a pretensão é brigar pela vaga na Libertadores, pelo menos na pré-Libertadores, né? Além disso, o Santos, que vinha de uma má fase de troca de treinadores, parece que achou um modelo de jogo com o auxiliar Orlando Santos. Então ele tá tendo uma boa crescente aí no campeonato e deve brigar ali, né, até a última rodada por essa vaguinha ali na Libertadores. Enquanto isso, o Corinthians vem de uma derrota bem dolorosa para o Flamengo, perdão, na Copa do Brasil. Foi uma derrota onde o Corinthians lutou até o fim, jogou bem o jogo contra o Flamengo, conseguiu até mesmo controlar o jogo no segundo tempo, esteve à frente na disputa de pênaltis e conseguiu mesmo assim perder lá na disputa com o Fagner e o Matheus Vital perdendo suas cobranças. Lembrando que o Cássio ainda pegou o pênalti cobrado pelo Felipe Luiz, né? Então o Corinthians esteve com a taça na mão e deixou ela escapar. Esperamos, né? Claro, o torcedor do Corinthians espera que o time venha com sede de vitórias e sangue nos olhos para brigar por essa vaga na Libertadores na fase de grupos. Ele está em 5º colocado com 54 pontos, empatado com o Fluminense, abaixo apenas nos critérios de desempate. O primeiro time atrás dele, que é o Atlético Paranaense, tem 51. Então mesmo que o Corinthians perca o jogo, ele provavelmente deve se manter na posição, apesar de ter que ser analisado também os critérios de desempate nesse caso. Mas é importante para o Corinthians que venha uma vitória para consolidar ainda mais a permanência dele dentro desse hoje G5. Fechando o sábado às 21 horas, o Palmeiras recebe o Avaí no Allianz Parque. O líder do Brasileirão está com 10 pontos de distância para o segundo colocado Inter, ele tem 68 pontos e tá só contando os dias, as rodadas para levantar a taça. Apesar de não ser matematicamente campeão já, querendo ou não, uma questão de tempo. A distância para o segundo colocado é muito grande. E no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras não sabe o que é perder desde 2 de julho, quando foi a última derrota para o Atlético Paranaense em casa por 2-0. No âmbito geral, o Palmeiras perdeu a última vez, foi dia 30 de agosto, para o próprio Atlético Paranaense por 1-0 na Libertadores. Então, perder não é uma coisa muito usual para o Alviverde
né, de São Paulo. Enquanto isso, o Avaí sabe muito bem o que é derrota. Ele vem de 5 seguidas, desde que venceu o Botafogo, aliás, o Atlético Mineiro, meu Deus, quase que não saiu. Desde que venceu o Atlético Mineiro em casa por 1-0, o Avaí parou de reagir no Brasileirão. Ele perdeu 5 seguidas e acabou perdendo a posição que ele estava, que era a 18ª, para o Atlético Goianiense. Hoje ele tem 28 pontos e, assim como a vice-lanterna ele tem no campeonato inteiro, também é o vice-lanterna no retorno. Tem uma campanha pífia e tem apenas uma vitória. Vai visitar o líder do campeonato e a tarefa é dificílima. Será que ele consegue a zebra e vencer o Alviverde em casa, visto que o Palmeiras só perdeu em casa nesse Brasileirão? Ou vai amargar a 6ª derrota seguida? Estamos no domingo, onde os jogos começam às 4 horas da tarde. E o primeiro jogo já é um clássico carioca: Fluminense e Botafogo. O Flu é o 4º colocado no Brasileirão com 54 pontos, empatado com o Corinthians. Está à frente nos critérios de desempate. O Fluminense vinha de 3 derrotas seguidas até vencer a última partida, né, na 32ª rodada, vencendo fora de casa o Avaí, né, consolidando a 5ª derrota do time catarinense. E com isso conseguiu dar uma respirada, né? Vinham de uma situação meio apertada ali, já estava rolando algumas críticas, deu uma apaziguada nos ânimos com essa vitória. E nada melhor do que consolidar a situação vencendo um rival, né, do estado num clássico. O Fluminense está em 4º e quer se manter nesse grupo que classifica diretamente para a Libertadores na fase de grupos. Enquanto isso, o Botafogo, que está em 11º colocado com 43 pontos, ele está lutando, mas para tentar pelo menos chegar na pré-Libertadores. Como eu falei do Santos, o Botafogo com essa pontuação está empatado ali, né, com o Santos e à frente em critérios de desempate, e está a 2 pontos do América, que é o 8º colocado. Que, como eu falei antes, acaba por tabela sendo, no momento, também um time que está classificando a pré-Libertadores. Afinal, Flamengo e Atlético Paranaense estão acima, né, na classificação, e independente de quem ganhar, abre uma vaga no Brasileirão, mais uma vaga para Libertadores. E o Botafogo vai lutar por isso até o fim. Com 43 pontos, ele vem de derrota para o Inter em casa, depois de vencer 2 partidas. Ele vinha de 2 vitórias, aí acabou perdendo em casa para o vice-líder, né, da competição. Então nem foi uma derrota tão significativa ou inesperada. O Inter vem fazendo uma grandíssima fase, não à toa o Inter é o melhor time do retorno, né, à frente inclusive de Fortaleza e Palmeiras, que são os outros 2 times na sequência. O Botafogo conta com a vitória para subir um pouco na tabela e incomodar ali os times que estão brigando pela pré-Libertadores. Vamos ver qual dos 2 cariocas sai bem esse clássico. Também às 16 horas, Juventude e São Paulo se enfrentam no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O Juventude tá complicado, ele não está completamente rebaixado matematicamente, ainda existe uma chance remota de salvação, mas o problema é que o Juventude não sabe o que é vencer nesse ano de 2022. No Brasileirão foram 3 vitórias, sendo que todas no primeiro turno. Segundo turno ele não venceu nenhuma. E no ano inteiro de 2022 ele só venceu 7 partidas. É um número muito absurdo, realmente impressionante. E vai receber o Tricolor Paulista. O Juventude, ele tem 21 pontos e tá basicamente a 7 pontos do próximo time à sua frente, que é o Avaí, que está na vice-lanterna. Então, assim, nossa, complicadíssima a situação. Já o São Paulo jogou agora no meio de semana para compor a tabela que ele tinha adiado, né, contra o Coritiba, o jogo válido pela 29ª rodada do Brasileirão, e venceu o jogo. Ele venceu por 3-1 o Coritiba em casa. Com isso foi a 44 pontos, está em 10º colocado, empatado com o Fortaleza, porém o Fortaleza está à frente em critérios de desempate e está a 1 pontinho do América, que é o primeiro time ali no nosso querido G8.
Eu já expliquei falando dos outros jogos, por que G8, mas só para resumir, o Flamengo e o Atlético Paranaense estão à frente na tabela. Independente de quem venceu a Libertadores, abre uma vaga, né, para os times de baixo, que compõem um G8. Hoje é G7, né? Mas o América está em oitavo, G8, entenderam, né? O São Paulo luta por essa vaga, está a um ponto apenas, caso o América, né, titubeie aí na rodada, caso ele não vença, o São Paulo consegue engatar aí essa posição ali no G8. Só tem um detalhe, o São Paulo ele não vinha muito bem jogando fora de casa, e o Juventude começou a empatar vários jogos. Empatou o jogo contra o Corinthians, depois recebeu o Atlético Goianiense, empatou também, apesar de nesse meio tempo ele ter saído para jogar contra o Santos e tomado a goleada de 4-1. Mas mesmo assim, pode ser um grande coringa. O São Paulo tem que abrir o olho para não perder a oportunidade de subir aí na tabela. Jogo diretaço às 18 horas entre Atlético Goianiense e Ceará. Possivelmente o jogo mais tenso da rodada. O Atlético Goianiense está em 18º com 30 pontos. E o Ceará é o primeiro time fora da zona de rebaixamento em 16º com 34 pontos. O Dragão vem de 4 jogos sem perder, com 2 vitórias e 2 empates. Sendo que, curiosamente, os últimos 2 empates foi contra o líder e contra o Lanterna. Então, assim, para manter essa invencibilidade e conseguir subir mais na tabela, ele precisa vencer o Vozão, que vem em uma situação muito complicada. O Ceará, além de estar a 6 jogos sem vencer, teve no último resultado 1-1 contra o Cuiabá em casa, uma situação de vandalismo da torcida, com confusão nas arquibancadas, que rendeu a ele uma punição do STJD, que agora proibiu de ter torcida até o final do Campeonato Brasileiro. Ou seja, nesse jogo não vai ter torcida visitante, é só torcida do Dragão. E o Atlético fez inclusive uma promoção para que a torcida, né, compareça e empurre o time. Os ingressos estão a R$10 a inteira e 5 a meia. Então assim, a tendência é que o Vozão enfrente uma pedreira. Não só um time lutando contra o Z4, como uma torcida inflamando e empurrando, né, o Dragão a vencer. Vamos ver se ele consegue, né, esses 3 pontos. Conseguindo, ele cola nos 2 times fora da zona de rebaixamento, que são o Coritiba e o Ceará, que os dois têm 34. O Ceará está abaixo ali por conta dos critérios de desempate. Bem, às 18 horas rola o duelo do Centro-Oeste entre Cuiabá e Goiás. O Dourado é o primeiro time dentro do Z4, com 31 pontos, e vem de 4 jogos sem vitória. O Cuiabá, mesmo que vença e indo a 34 pontos, deve permanecer ainda no Z4 pelos critérios de desempate. Afinal, o Ceará e o Coritiba têm 34 pontos, mas o Ceará tem 7 vitórias e um determinado saldo. O Cuiabá tem 6 vitórias e um saldo bem pior. E o Coritiba tem 10 vitórias, que é o primeiro critério de desempate. Então nem deve se preocupar nesse ponto em entrar, né, na zona de rebaixamento. O Goiás, por sua vez, está em 14º com 38 pontos, empatado com o Bragantino, que também tem 38 pontos, mas está à frente em critérios de desempate. Assim como a zona da Libertadores vai ganhar mais um time por conta da vitória ou do Flamengo ou Atlético Paranaense, por tabela a zona da Sul-Americana também ganha mais uma posição. Hoje ela é do 8º até o 13º, deve se transformar do 9º até o 14º. E nessa situação o Goiás está sendo o último time dentro da zona de classificação sul-americana e muito provavelmente vai lutar para se manter nessa posição. Afinal, o primeiro time depois de Bragantino e Goiás é o Santos, com 43 pontos, 5 pontos à frente. Então é provável que a briga fique ali mesmo, ou para aquela zona de classificação a sul-americana, entre o 11º, 12º, 13º colocado, ou o Esmeraldino, se perder, pode começar a correr alguns riscos, porque os times ali, Ceará, Cuiabá e Coritiba, jogam nessa rodada e podem colar no Esmeraldino, principalmente o Coritiba e o Ceará.
né? Então o Esmeraldino não está totalmente livre do rebaixamento, assim como o Bragantino, que está empatado com ele. Mas está um pouco mais tranquilo, principalmente lembrando que o Goiás tem um jogo a menos, porque o jogo da rodada passada contra o Corinthians não rolou. Então ainda tem um jogo a ser disputado, ainda tem 3 pontos para conquistar. Apesar de que é contra o Corinthians, né? Não é um clube muito fácil de ser batido. Por fim, também às 18 horas no domingo, o Coxa recebe o Inter lá no Couto Pereira. O Coxa que vem bem jogando nos seus domínios, né? Que tem tido bons resultados jogando no Couto Pereira, mas é o pior mandante do campeonato. Não tem nenhuma vitória jogando fora de casa. Inclusive, o último jogo contra o São Paulo, válido pela 29ª rodada, que tinha sido adiado e tudo mais, o Coxa perdeu por 3-1 lá no Morumbi. Com isso, ele está com 34 pontos na 15ª colocação, mas tem um fator a seu favor, que é o número de vitórias. O Coxa tem 10 vitórias, todas em casa. Então, assim, batê-lo no Couto Pereira não é fácil, mas o Inter tem a melhor campanha do retorno. Ele vem de vitórias. A última derrota do Inter, ela foi no dia 7 de agosto contra o Fortaleza, um 3-0, onde o Inter tinha um jogador a mais. Mesmo assim, perdeu de 3-0. De lá pra cá, o Inter não perdeu no Brasileirão. Segue invicto até hoje e vai para mais um jogo. Sendo que na rodada passada, ele saiu para enfrentar o Botafogo fora de casa e venceu por 1-0. Agora está indo novamente fora de casa e provavelmente vai, né, brigar aí por uma vitória também. O Inter, apesar de não ter grandes chances de disputar o título contra o Palmeiras, principalmente por conta do retrospecto do Alviverde, né, no campeonato, que está com 10 pontos a mais, o Inter ainda está no páreo. Aliás, não são 10 pontos, são 8 pontos. O Inter está a 8 pontos de distância do Palmeiras, que deu uma titubeada nas últimas rodadas, né? E empatou 2 jogos, então o Inter começou a se aproximar. As chances que eram irrisórias começaram a melhorar. Ainda é meio difícil falar em título para o Inter, mas pelo menos a vice-liderança, muito provavelmente ele deve manter até o final do campeonato. Fechando a rodada, né? Na segunda-feira nós temos a França brasileira recebendo o Galo Mineiro. Fortaleza, que é o segundo melhor time da competição no retorno. Ele tem apenas 2 derrotas. Lembrando que ele terminou o primeiro turno na lanterna, atrás até mesmo do Juventude. Mas conseguiu uma recuperação sensacional. E hoje está na 9ª colocação com 44 pontos. 3 pontos atrás exatamente do Atlético Mineiro. Esse que, na minha opinião, é a grande decepção do ano, né? Com relação à sua temporada, digamos assim. Esperava-se muito mais do campeão brasileiro do ano passado. E nesse ano ele está ali na 7ª colocação com 47 pontos. No momento estando dentro do G7, né? Última posição ali, que seria para pré-Libertadores. Ele está a 7 pontos do Corinthians, que é o primeiro time dentro da zona de classificação para a fase de grupos da Libertadores. Então ele tem que remar muito se ele quiser essa classificação para a fase de grupos. E tem ainda um problema, né, mais sério pro Galo Mineiro, pro seu torcedor, que foi a perda do Hulk, né? O Hulk se lesionou e está fora da temporada. Acabou 2022 pro jogador do Galo, o que desfalca bastante o ataque mineiro. Vamos ver como é que essas duas equipes virão para esse jogo, mas se eu tivesse que apostar, eu iria apostar no Fortaleza, a grande força desse segundo turno, na minha opinião. Então é isso, galera, uma rodada com vários clássicos, jogos decisivos e muitas emoções pela frente aí. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta dessas análises, clica aqui no curtir por gentileza, se inscreve aqui no canal para acompanhar os lançamentos e marca o sininho para receber notificações sempre que sair um conteúdo novo aqui no canal. Me aguarde no domingo, após o jogo contra o Atlético Goianiense, eu venho para fazer o meu pós-jogo. E depois, na semana, segunda-feira, após o jogo contra o Fortaleza, eu faço para vocês uma análise completa da rodada e o que rolou e o que vai rolar nos próximos capítulos aí do Brasileirão, beleza?
É isso, galera, espero que tenham gostado do conteúdo, nos vemos no próximo vídeo. Um abraço do torcedor atleticano.